O país, conhecido como o aliado essencial de Moscou, agora é vítima de sua própria lealdade. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, seu vizinho menor paga caro pelo papel na guerra de Putin. Lukashenko não está satisfeito com sua imagem internacional de subordinado da Rússia. A Bielorrússia está implodindo hoje, e isso é resultado direto de sua aliança com a Rússia. Os dados econômicos mais recentes da Bielorrússia mostram História sombria. A Bielorrússia ficou mais dependente da economia russa. E infelizmente para Lukashenko, a economia russa não está indo... Tudo está bem agora. A Bielorrússia só precisa lidar com as sanções. O regime de Lukashenko enfrenta 3 crises: alta nos preços dos alimentos, estagnação industrial e perda de trabalhadores pela emigração em massa. Enquanto isso, as sanções ocidentais, as mais severas da história da Bielorrússia, paralisaram a economia e forçaram grande queda do produto interno bruto. A crise é um colapso total. A economia, antes estável, está exposta e Lukashenko perde o controle. A única solução dele? Empurrar Belarus para a maior dependência de uma Rússia enfraquecida, arriscando perder a soberania do país. Ainda assim, apesar de décadas de sanções, protestos, isolamento e até mesmo uma guerra ao lado, o país continua de pé. A economia é fraca, mas não colapsou. Como a última ditadura da Europa ainda se mantém. E como a política influencia nesse jogo de dinheiro? Para entender, precisamos analisar como ela lucra, gasta e usa a política em seu jogo financeiro. Vamos aos fatos. A Bielorrússia não tem petróleo, gás, litoral para transporte marítimo, nem marcas globais de tecnologia. Mas ela possui algo que o mundo precisa: potássio, um sal usado em fertilizantes. A Bielorrússia é um dos maiores produtores globais, atrás só do Canadá. Em 2021, a estatal Belarus-Kali exportou cerca de 10 milhões de toneladas de potássio, valendo cerca de 3 bilhões de dólares. Mesmo após as sanções ocidentais em 2022 bloquearem a Bielorrússia de usar portos europeus, o potássio permaneceu. Uma grande parte da sua renda agora passa por portos russos ou por via terrestre para a China e o Brasil. Para um país pequeno como a Bielorrússia, isso é muito dinheiro vindo de uma única exportação. A Bielorrússia também lucra ao estilo soviético, produzindo máquinas pesadas. Fábricas em Minsk e outras cidades continuam produzindo tratores, caminhões e veículos industriais, principalmente exportados para a Rússia, Cazaquistão e países pós-soviéticos. A fábrica de tratores de Minsk, por exemplo, já construiu mais de 4 milhões de tratores desde que começou. E a fábrica de automóveis de Minsk produz caminhões usados em toda a Eurásia. Essas indústrias crescem devagar, mas são estáveis, geram empregos e trazem dinheiro de exportação. Máquinas e veículos somam cerca de 15% das exportações de Belarus hoje. Agora as coisas ficam mais interessantes. Mencionamos que Belarus não tem seu próprio petróleo, mas, paradoxalmente, ainda assim ganha bilhões com petróleo atuando como intermediário. A Rússia vende petróleo bruto para Belarus com desconto de amizade. Belarus refina o petróleo bruto em gasolina, diesel e outros produtos nas 2 principais refinarias e os vende ao exterior pelo valor de mercado. Essa diferença era puro lucro e uma das principais fontes de renda de Belarus antes das sanções. Mesmo com sanções e novas rotas, o petróleo refinado ainda gera bilhões anuais. Mas há condições nesse sistema. Moscou pode mudar o preço ou cortar o fornecimento quando quiser, e frequentemente usa esse poder para pressionar Minsk a fazer acordos políticos. E Belarus vai além. Minsk busca modernidade, investindo em tecnologia. Nas últimas 2 décadas, Minsk criou o Parque de Alta Tecnologia, oferecendo isenção fiscal e benefícios legais a empresas de software. Funcionou! Desenvolvedores bielorrussos ajudaram a criar apps populares como Viber e World of Tanks. E antes do protesto de 2022, a tecnologia representava quase 5% do produto interno bruto. Mas a política prejudicou muito esse setor. Após a forte repressão aos protestos, milhares de trabalhadores qualificados migraram para Polônia, Lituânia e Geórgia. O setor ainda está ativo e ajuda a Belarus a ganhar moeda estrangeira, transformando geografia em dinheiro. Ela está entre a Rússia e a União Europeia, e essa posição tem valor. Oleodutos e gasodutos que transportam petróleo e gás russos para a Europa passam por Belarus, e o país arrecada centenas de milhões de dólares em taxas de trânsito todos os anos.
Trens e caminhões que levam mercadorias entre Moscou e Berlim passam por Belarus, que lucra com tarifas e logística. Lukashenko sabe que essa é uma de suas cartas mais fortes e já ameaçou bloquear as rotas caso não consiga o que quer. É arriscado, mas mostra como a geografia pode virar fonte de renda e influência. Se essa fosse toda a história, Belarus pareceria mais rica do que é. A verdade é que sanções e questões políticas cortaram muitas de suas fontes tradicionais de renda. As coisas mudaram drasticamente após a eleição presidencial de 2020, considerada fraudulenta pelos governos ocidentais, seguida de forte repressão. União Europeia, Estados Unidos da América e outros impuseram sanções severas a bancos, estatais e autoridades da Bielorrússia. E então veio 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia parcialmente a partir do território bielorrusso, e isso desencadeou outra onda de sanções. Exportações de potássio à União Europeia foram bloqueadas, companhias aéreas bielorrussas proibidas de voar na Europa e empresas ocidentais saíram. O investimento estrangeiro sumiu e a inflação passou de 15%. Em outros países seria um desastre econômico, mas Belarus não colapsou e se adaptou. Direcionou exportações para mercados não ocidentais. O potássio antes enviado à Europa agora vai para a China, Índia, Brasil e países africanos. Produtos de petróleo são vendidos por redes russas. A Bielorrússia entrou na iniciativa do Cinturão e Rota da China e criou o Parque Industrial Great Stone, grande projeto chinês na Europa. Hoje, mais de 100 empresas da China e de outros países operam lá, produzindo eletrônicos, máquinas e produtos químicos. O comércio entre a Bielorrússia e a China atingiu quase 8 bilhões de dólares em 2024, quase o dobro do que era 5 anos antes. O país ficou ainda mais dependente da Rússia. Moscou deu mais de 35 bilhões de dólares americanos em empréstimos e subsídios após 2022, ofereceu gás e petróleo baratos e ampliou o mercado para produtos bielorrussos. Os dois países aceleraram o projeto do Estado da União, visando integrar economias, defesa e parte dos sistemas jurídicos. Essa integração mais profunda permitiu que Belarus contornasse algumas sanções e mantivesse o fluxo de dinheiro, mas também torna o país mais dependente das decisões de Moscou. Se a economia russa vai mal, Belarus sente na hora. Ao mesmo tempo, Belarus se tornou silenciosamente um elo fundamental nas redes globais de evasão de sanções. Essa é uma das principais formas de manter o dinheiro circulando, mesmo sob pressão. Desde 2022, carros europeus, máquinas, eletrônicos e artigos de luxo proibidos de entrar na Rússia passaram por Belarus e retornaram à Rússia com nova documentação. Esse comércio oculto movimenta bilhões e permite que Minsk e Moscou mantenham suas economias apesar das sanções. É arriscado e muitas vezes fora dos holofotes, mas se tornou uma fonte vital de renda. Belarus sabe transformar até mesmo o isolamento em oportunidade. Essa habilidade de achar dinheiro em lugares inesperados também ocorre no próprio país. Além de acordos entre estados e comércio clandestino, o governo depende de fluxos de dinheiro mais frequentes e constantes. E um dos mais importantes são as remessas. Todos os anos, bielorrussos que trabalham no exterior enviam para casa cerca de 1 bilhão de dólares, principalmente da Rússia, Polônia e Lituânia. Muitas pessoas partiram após os protestos de 2020 e ainda mais após 2022, mas não romperam totalmente os laços. O dinheiro deles sustenta famílias, impulsiona o consumo local e traz moeda estrangeira tão necessária. Em um sistema onde cada dólar conta, esse fluxo privado de dinheiro se torna parte da tábua de salvação do Estado. E não são apenas as pessoas no exterior que mantêm as coisas funcionando. Pequenos negócios dentro da Bielorrússia também desempenham um papel crucial. Grandes indústrias seguem sob controle estatal, enquanto pequenas lojas, fazendas e serviços suprem o que o governo não alcança. Alguns atuam em áreas legais duvidosas, e oficiais frequentemente ignoram, porque isso alivia a pressão sobre o Estado. Em troca, impostos, taxas e permissões dessas pequenas empresas aumentam discretamente a receita do governo. Até Lukashenko já reconheceu que o setor privado é necessário para a economia, embora ainda desconfie dele. Tudo isso está ligado a um pilar maior, frequentemente ignorado, da sobrevivência de Belarus: seus laços militares e de segurança. Um setor que é muito mais importante economicamente do que pode parecer à primeira vista. Belarus manteve parte da indústria de defesa soviética e ainda produz e exporta armas.
veículos, radares e equipamentos militares. Grande parte baseada em designs da era soviética já testados e comprovados. Esses produtos são vendidos não só para a Rússia, mas também para países da África, Oriente Médio e partes da Ásia. Gerando divisas e sustentando milhares de empregos em fábricas estatais, essa rede de defesa vai além da simples fabricação. Desde 2023, Belarus abriga armas nucleares táticas russas, aprofundando a cooperação militar e ligando ainda mais Minsk à órbita de Moscou. Milhares de soldados russos estão em Belarus, usando bases, campos de treinamento e centros logísticos como pontos de lançamento e proteção na guerra contra a Ucrânia. Em troca, Moscou arca com a maioria dos custos de infraestrutura militar, estradas, moradias, combustível e transporte para suas forças. Esse gasto injeta dinheiro diretamente na economia de Belarus, apoia empresas locais e financia projetos de construção que geram empregos para trabalhadores bielorrussos. Esse acordo traz benefícios indiretos. A presença russa traz mais exercícios conjuntos, transferência de tecnologia e projetos de defesa compartilhados. Tudo isso fortalece a base militar industrial da Bielorrússia e dá aos seus engenheiros acesso a financiamento e conhecimento técnico russos. Então você pode ver claramente que é mais do que apenas dinheiro e comércio. É também sobre poder. E neste país, os dois estão profundamente conectados. Alexander Lukashenko é presidente desde 1994 e ao longo dessas 3 décadas, ele construiu um sistema em que a economia e a política se alimentam mutuamente. O Estado possui ou controla a maioria das maiores empresas, desde potássio e refino de petróleo até máquinas e energia. O governo arrecada impostos dessas empresas, controla seu funcionamento, gestão e destino do dinheiro. Empregos, contratos e investimentos muitas vezes vão para pessoas leais a Lukashenko, e a lealdade é recompensada com riqueza e influência. Ele faz isso para manter a elite próxima e evitar o avanço de rivais. E claro, esse enorme sistema de empresas estatais está repleto de corrupção e acordos sujos. Esse é um dos motivos da máquina seguir funcionando, mesmo com a economia sob pressão. Na Bielorrússia, conexões certas valem mais que bons produtos ou serviços. Líderes empresariais ligados ao governo costumam obter contratos públicos, empréstimos baratos ou isenções fiscais inacessíveis aos concorrentes. Mas o poder na Bielorrússia não depende apenas das elites. O Estado busca manter os cidadãos relativamente satisfeitos ou tranquilos, oferecendo subsídios e benefícios sociais que geram sensação de segurança. Gás, eletricidade, aquecimento e transporte público em cidades como Minsk são altamente subsidiados e custam menos que uma xícara de café. Educação e saúde seguem gratuitas. Mesmo com aposentadorias pequenas, são pagas em dia. Essas políticas não enriquecem, só passam impressão de estabilidade. Em uma região onde Ucrânia e Moldávia alternaram entre avanço e crise, muitos bielorrussos aceitam essa troca. Lukashenko insiste repetidamente que são estáveis e resistentes ao perigo ocidental. Mesmo essa estabilidade já mostra desgaste. Desde 2020, salários estagnaram e a inflação reduziu economias. O salário médio mensal é de 1.800 rublos bielorrussos, cerca de $550, bem abaixo da média da Polônia, de $1.700. Essa diferença dificulta convencer os jovens a ficar. Mais de 30 mil bielorrussos deixaram o país desde 2020, muitos deles jovens, educados e qualificados. As saídas deles afetam as perspectivas de longo prazo do país, principalmente em tecnologia e engenharia. Mas até esse êxodo é uma faca de 2 gumes. Quem vai embora costuma enviar dinheiro, tornando essas remessas uma fonte de renda que sustenta o sistema. Desde 2022, essa rede de remessas vem sendo prejudicada. Tropas russas usaram Belarus para atacar, e sistemas de defesa aérea e mísseis, inclusive nucleares, estão agora posicionados lá. A Rússia segue fornecendo gás e petróleo baratos, concedendo empréstimos para evitar o colapso orçamentário e garantindo o mercado aos produtos bielorrussos. Atualmente, mais de 45% das exportações e mais da metade das importações da Bielorrússia são com a Rússia. Essa forte interdependência econômica dá ao Kremlin influência sobre Minsk, mas também torna a Bielorrússia estratégica demais para Moscou permitir seu fracasso. Aliada leal da Rússia e barreira contra a OTAN, a Bielorrússia é estratégica e Lukashenko tem consciência disso.
Além da Rússia, a China virou outro ator-chave no equilíbrio da Bielorrússia. Pequim investiu em infraestrutura, manufura e logística, destacando-se o Parque Industrial Great Stone, complexo de 100 km², conhecido como Pérola da Iniciativa Cinturão e Rota da China na Europa. Mais de 100 empresas de 15 países atuam lá, e o comércio entre Bielorrússia e China quase dobrou, indo de 3,6 bilhões de dólares americanos em 2018 para 8 bilhões de dólares americanos em 2024. A Bielorrússia também se tornou membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China, em 2023, expandindo seus laços diplomáticos e econômicos além de Moscou. A China não substitui a Rússia, mas dá a Minsk uma segunda tábua de salvação. Prova de que a Bielorrússia não está totalmente isolada e ainda conta com aliados poderosos além do vizinho oriental. Até mesmo a migração foi transformada em uma ferramenta para ganhar dinheiro e fazer política. Em 2021, a Bielorrússia se tornou um importante ponto de trânsito para migrantes tentando chegar à União Europeia. Milhares de pessoas do Oriente Médio foram levadas de avião para Minsk e depois empurradas em direção às fronteiras com a Polônia, Lituânia e Letônia. A crise piorou as relações com a Europa, mas também gerou novas fontes de receita. Empresas de turismo, companhias aéreas e serviços de segurança lucraram com o aumento do fluxo. Enquanto Lukashenko usou a situação para pressionar a Europa e mostrar que, mesmo sob sanções pesadas, Belarus ainda podia causar problemas para seus vizinhos. No país, a economia segue com mistura de controle estatal e adaptação privada. Grandes fábricas, refinarias e fazendas estatais ainda empregam mais de 60% da força de trabalho. O setor privado responde por 45% do produto interno bruto, com pequenas empresas sendo essenciais em varejo, alimentação e serviços. Muitas atuam em uma zona cinzenta legal, sem licença completa, mas são toleradas por suprirem falhas do Estado. Seus impostos e taxas fortalecem o orçamento e mantêm o sistema. O resultado é uma economia com dois mundos coexistindo. Em Minsk, shoppings, cafeterias e startups de tecnologia dão à capital um clima europeu. Em cidades pequenas, fábricas soviéticas ainda fabricam máquinas pouco mudadas há décadas. Algumas famílias cultivam vegetais em hortas nos fundos de casa para complementar a alimentação, enquanto outras dirigem carros europeus importados, comprados de segunda mão através da Rússia. Mesmo com salários baixos e preços altos, a maioria dos bielorrussos segue cautelosa sobre política. Eles criticam os problemas econômicos, mas temem que mudanças rápidas tragam caos ou guerra. Lembre-se, Lukashenko depende muito desse medo, usando-o para justificar suas políticas e se apresentar como o único garantidor da ordem. Ainda assim, por baixo da superfície, as rachaduras estão ficando cada vez mais difíceis de ignorar. Os protestos de 2020 mostraram o aumento da raiva pública. Apesar da repressão, o descontentamento continua. Sanções ocidentais ainda impactam a economia. Apesar de menor que em 2022, a inflação segue alta em 2024, perto de 75%, e as reservas em moeda estrangeira permanecem baixas. A dívida externa do país passa de 18 bilhões de dólares, e novos empréstimos vêm principalmente da Rússia ou China, que exigem concessões políticas. Além disso, a redução da força de trabalho é um grande desafio, com centenas de milhares deixando o país desde 2020. A população da Bielorrússia, antes superior a 10 milhões, pode cair para menos de 8,5 milhões até 2035, caso as tendências persistam. Com o declínio se acelerando, a estabilidade que sustentou o sistema de Lukashenko por tanto tempo está ameaçada. A Bielorrússia enfrenta situação difícil. Sua economia depende fortemente da Rússia, o que é vantagem e risco ao mesmo tempo. Se a economia russa enfraquecer devido à guerra ou sanções, a Bielorrússia será impactada imediatamente. Se a Rússia exigir mais integração, Alexander Lukashenko pode perder a independência que tentou manter. A Bielorrússia sabe que não pode depender só da China, seja financeiramente ou comercialmente. Mas o principal interesse da China é a estabilidade interna e o acesso aos mercados europeus, não a Bielorrússia em si. Se esses interesses mudarem, a Bielorrússia pode ficar com bem menos aliados.